Fala, galera. Vamos conferir aí a apresentação do novo técnico do Corinthians, o Dorival Júnior. O treinador concede a primeira entrevista após fechar com o Timão. Vamos conferir a entrevista. Aqui, tudo bem? Lili Nascimento, da ESPN. Seja bem-vindo, boa Legal. sorte aí nessa nova jornada. Bom, como é a primeira pergunta, eu gostaria que você falasse sobre a sua chegada, como foram as negociações, como o Corinthians entrou em contato com você e por que você aceitou trabalhar no Corinthians. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, é uma satisfação, um prazer poder estar aqui. Um clube que me acolhe nesse momento. Faltava no meu currículo e podem ter certeza que eu farei tudo que estiver ao meu alcance para que tudo aconteça da maneira como todos nós desejamos e queremos. Nós tivemos um contato com o Fabinho, o recebi na minha casa. No dia seguinte, ele teve que retornar, até porque o Corinthians tinha um jogo muito importante. Esse pequeno desencontro é que provocou, talvez, essa demora nas conversas, mas tudo foi solucionado, tudo resolvido. Estou muito feliz de estar aqui. Vou tentar entregar o máximo possível a todos aqueles que confiaram na minha contratação, de minha equipe, e procurando dar sequência a esse belo trabalho que vem sendo desenvolvido dentro dessa grande equipe. Dorival, tudo bem? Boa tarde. Bianca Molina, TNT Esportes. Dorival, sei que tu provavelmente não teve tempo de avaliar todo o elenco do Corinthians, mas em boa parte dessa temporada, um dos grandes problemas desse time se dá por conta da ausência de talvez um dos principais jogadores em qualidade, em criatividade. Eu estou falando de Rodrigo Garro. E a gente já tem uma perspectiva de que vá pelo menos aí mais 3, 4 semanas sem que você possa contar com esse jogador. O Ramon Dias e o próprio Orlando Ribeiro não conseguiram achar ótimas alternativas que durassem, né, de um jogo para outro sem a presença dele. Tentaram Coronado, Romero. Queria saber se tu já conseguiu pensar em algo que, num curto espaço de tempo, tu consiga remediar a ausência ainda de Rodrigo Garro. Obrigada. Bianca, é um grande jogador, um jogador que vinha fazendo a diferença. É natural que é muito difícil uma reposição dentro de um contexto que vinha sendo seguido e com o alcance de grandes resultados. Eu acho que a nossa função é trabalharmos para que possamos encontrar um nome que nos dê aí uma condição de aproximarmos ou chegarmos próximos daquilo que ele vinha realizando, que ele vinha desenvolvendo. Nós estamos ainda iniciando, conhecendo praticamente todo o grupo. A minha preocupação é buscarmos agora um equilíbrio da nossa equipe, perdido aí momentaneamente nesse processo, talvez aí nesses últimos 20, 30 dias, porém uma equipe que deu e fez ótimos resultados dentro do Campeonato Paulista, mostrando que tem uma grande capacidade de recuperação. Dorival, aqui, ó. Aqui, Dorival. Tudo bem? Rodrigo Vessoni. Eu queria que você falasse o que você está sabendo de toda essa turbulência que está acontecendo na instituição, política, financeira, enfim, sobretudo dentro do Parque São Jorge, o que fazer para que aqui no CT Joaquim Grava tudo isso que está acontecendo não entre aqui, o tamanho do seu desafio nesse sentido e o que foi passado para você, enfim, como que você vai enxergar essa situação toda? Obrigado. Rodrigo, assim, a minha preocupação é esportiva, é técnica, é dentro do campo. Eu jamais vou estar entrando numa outra área que não me compete. Eu não tenho nem capacidade para isso. Confio nas pessoas que me contrataram, conhecem o meu trabalho. Já tive a oportunidade de um trabalho, graças a Deus, vitorioso com o Fabinho.
numa outra equipe, o que nos deu um retorno muito importante num contexto geral, e eu vou procurar reeditar esse trabalho aqui dentro, se Deus quiser, tentando entregar o meu melhor e buscando os melhores resultados possíveis. Dorival, boa tarde. Pedro Ramiro, da Record. Ainda um pouco em cima disso, se você for olhar a perspectiva de futuro do Corinthians, o agora ex-diretor financeiro chegou até a dizer que não há muito mais caixa para contratação, não há muita aventura a ser feita nesse Corinthians. A crise política também, ao mesmo tempo. A perspectiva de futuro do Corinthians, no geral, ela é muito negativa. Eu sei que você tem uma relação até com o Corinthians, fiquei sabendo que teu pai era corintiano e tudo mais. Nas conversas com o Fabinho Soldado, o que mais te motivou a aceitar esse trabalho? Eu acho que é o projeto que vem sendo desenvolvido, acima de tudo. Eu sempre tive muita confiança no trabalho. Eu nunca cheguei num clube, qualquer que seja, e tenha feito pedidos antecipados à diretoria. Ao contrário, em todos eles. Aliás, muito mais nós provocamos vendas do que propriamente aquisições. E assim foram em todas as equipes que eu trabalhei. No Corinthians não vai ser diferente. Eu não chego aqui preocupado com possíveis e novas contratações. Eu chego aqui tentando trabalhar com aqueles que aqui estão. Se dispostos a buscarem um caminho, uma oportunidade, eles terão. Vai depender de cada um deles. Então, o que eu quero é que o atleta entenda que não existe ninguém que não seja útil ou que não venha a ser aproveitado, desde que tenha vontade, demonstre, busque em treinamentos no dia a dia e esteja pedindo uma oportunidade na equipe. Eu acho que esse é o principal papel de um profissional. E eu espero, novamente, aqui dentro dessa grande equipe, poder fazer esse tipo de trabalho que eu realizei na maioria das equipes que passei. Dorival, aqui do lado direito, da Natália, da Casa TV. Boa tarde. Boa tarde. Você chegou no Corinthians agora, logo depois de o time sofrer uma goleada contra o Flamengo. Eu queria que você falasse como que você encontrou também o vestiário de clima depois de um jogo como esse. E, anteriormente, você falou de alguns pequenos ajustes. Nesse jogo contra o Flamengo, por exemplo, o que você enxerga que é um ajuste mais urgente? Em qual setor do campo? Obrigada. Natália, assim, se eu for avaliar a equipe por apenas uma partida, a reação dos atletas naquele momento, eu não estaria sendo correto. Eu acho que nós temos que verificar num todo o que vem acontecendo. Não existem culpados aqui setoriais, não existem culpados individuais. O que existe é um pequeno desequilíbrio pós a conquista de uma competição. É natural isso, às vezes foge até aquilo que busca o seu treinador. Até porque é muito difícil você chegar num processo emocional no limite dele, ao final dele, graças a Deus alcançando os resultados que foram alcançados, e logo na sequência você tem uma caída natural, até porque nós estamos dentro de um campeonato onde só esse mês nós jogaremos aí 10 partidas. A cada 2 dias e meio, o Corinthians, como muitas outras equipes, estarão em campo. E, com isso, as dificuldades serão grandes. Então, a mesma equipe que tenha sofrido, de repente, um revés no início de uma semana, possa estar, ao final desta, tendo 2 resultados bem diferentes. É esse o caminho que eu confio, que eu acredito. Vou procurar trabalhar para que tudo aconteça positivamente e nós possamos recuperar rapidamente esse pequeno desequilíbrio que vem acontecendo nesse instante. Aqui. Dorival, boa tarde, seja bem-vindo ao Corinthians. Dorival, você chega num momento em que a torcida faz a parte dela, mas quem deveria proteger o clube nem sempre protege. Você é um técnico que constrói times com mentalidade vencedora, e no Corinthians de hoje, além da parte tática e o desafio de reconstruir a confiança num ambiente instável, dentro do que você já viu, você sente que terá liberdade total para trabalhar como precisa, e se não tiver, qual será a sua postura? Obrigado. Vê bem, de um modo geral, você ter agora, a seu favor, a fiel torcida, uma torcida que eu joguei N vezes contra, e que, para mim, sempre foi um diferencial, já é um fator que eu não tenho dúvidas que fluirá de uma maneira muito positiva. O exemplo foi muito claro nessa última partida. A equipe perdendo por 3-0 e a torcida, em momento nenhum, deixou a equipe ao léu, apoiando, sempre incentivando, coisa que eu sempre vi aqui dentro.
A maior dificuldade que nós enfrentávamos quando adversários era justamente a participação de uma torcida que define resultados, que define campeonatos e que ajuda a sua equipe até o último momento, até os últimos instantes de uma partida. E é isso que eu espero encontrar aqui dentro. Turbulências, elas acontecem em todos os clubes. O que nós temos é que termos um ambiente focado e blindados de tudo que esteja acontecendo. Em volta da sua equipe, em volta do seu clube, pelo momento que estejamos passando, tanto positivo quanto negativo, negativamente falando, e focarmos no trabalho, na entrega dos jogadores, na melhoria da equipe, nas correções que naturalmente sejam verificadas a cada partida. Eu acho que essa é a maior preocupação que nós temos e eu não tenho dúvidas que eu terei toda a autonomia em razão das pessoas que me contrataram me conhecerem, saberem a maneira como eu procuro trabalhar com as equipes que eu já tive. Confio, volto a falar nas pessoas que assim o fizeram, confiando a mim a oportunidade de estar aí à frente de uma das maiores equipes do futebol brasileiro. Dorival, boa tarde. Natália Santana, da Rede TV. Você já treinou 13 dos 20 times que atualmente disputam o Brasileirão, né, da Série A. Eu queria que você falasse sobre o tamanho desse desafio de treinar um dos maiores do Brasil, que é o Corinthians. Se você, mesmo com esse pouco contato que já teve com o elenco, se você consegue pontuar algumas deficiências em relação a reforços que você gostaria de ter para essa temporada. Obrigada. Obrigado. Primeiro que para mim é um prazer poder estar aqui. Uma equipe que faltava, sim, no meu currículo e, de repente, sempre foi um objetivo de poder cumprir com todas as equipes, principalmente as equipes paulistas, em razão do meu nascimento aqui no Estado, e de ter acompanhado boa parte da história de todas essas 4 equipes. Segundo, eu volto a afirmar que eu nunca chego aqui pedindo contratações, eu jamais fiz isso em equipe nenhuma das que eu dirigi. Graças a Deus, na grande maioria delas, nós alcançamos resultados importantes. As pessoas falam dos últimos resultados que eu tive, mas eu tive aí 14 disputas de títulos e mais 5 vice-campeonatos. Ou melhor, 14 conquistas de títulos e mais 5 vice-campeonatos. Então, para mim, é uma carreira que alcançou muitos objetivos, até porque eu também peguei 7 grandes equipes do futebol brasileiro em zona de rebaixamento. E, ao final dessas temporadas, nós alcançamos, às vezes, resultados que, na minha concepção, valeriam até mais do que um título, talvez, pelo momento que essas equipes viviam nesse processo. Em razão de tudo isso, eu me sinto muito bem preparado para todo e qualquer desafio e espero enfrentar uma situação bem difícil, complicada, porém, confiando e muito naquilo que nós possamos realizar ao longo de todo esse processo. Dorival aqui. Bom dia. Nos últimos 20 mata-matas que você disputou, tem 19 vitórias, ou seja, 95% de aproveitamento. Amanhã tem jogo pela Copa do Brasil, mais um mata-mata. Talvez seja uma possibilidade do Corinthians priorizar a Copa do Brasil. Você vê assim, entende como uma competição que dê para priorizar? Ou dá para disputar as 3 competições que ainda tem pela frente por inteiro com 100% do elenco? Obrigado. Olha, é muito difícil você falar em um momento como esse, em priorizar determinada competição. Não tem como fazê-lo. É um número importante, impactante. Foram aí 4 oportunidades, né, de estar em uma final de Copa do Brasil. Vou trabalhar para que possamos ter mais uma possibilidade, mas, em momento nenhum, vou procurar definir por uma competição ou outra. Isso tudo tem que ser muito bem trabalhado internamente. Eu acho que você tem várias competições em sequência. É um calendário que é desumano. Nós temos que contar com o apoio de todo o grupo de trabalho, não apenas temos uma equipe pré-definida e uma equipe que se mantenha jogando em sequência. Nós temos que ter esse cuidado, acima de tudo, e buscarmos uma valorização de todo o elenco, dando oportunidades a todos aqueles que aqui estejam.
Dorival, boa tarde aqui à sua esquerda. Tudo bem? É uma pergunta singela, mas não. O que te seduziu para vestir essa camisa, para estar aqui, para vir para o Corinthians? O que foi o ponto que falou assim, não, agora eu vou? Primeiro, eu agradeço a todas as equipes que entraram em contato. Para mim, foi uma satisfação. Já no primeiro dia da minha saída da CBF, eu ter tido a oportunidade, mas eu precisava de uma parada necessária. Eu não ia reiniciar um trabalho, talvez, antes até da metade desse próximo mês. Para mim foi marcante a saída, é a única coisa que eu quero falar a respeito, foi marcante, até por aquele sentimento de você ter chego e naquele instante os resultados não acontecerem da maneira como gostaria. Mas, assim, de um modo geral, eu me interessei muito por tudo aquilo que o Fabinho me colocou. Uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, tenho muita confiança. Fizemos uma parceria vitoriosa e eu espero poder reeditar esse momento. Acreditei muito. Volto a agradecer a todas as equipes que me procuraram. Peço até desculpas por não ter aberto negociação com nenhuma delas, e acabou acontecendo com o Corinthians. É uma coisa que veio do coração. Eu espero que eu possa retribuir essa confiança depositada. Dorival, Ulisses Lopresti do Lance. Dorival, você na chegada elogiou o trabalho do Ramon Dias que ele havia fazendo. Queria que você dissesse quais aspectos táticos do trabalho do ex-treinador você acredita que vai poder manter e vai ajudar você nesse começo de trabalho. E, além disso, outra pergunta, você no Flamengo, um dos seus últimos trabalhos, se destacou muito pela capacidade de fazer Gabigol e Pedro jogarem juntos centralizados, ali mudou o time do Flamengo. Como que você vê a dupla Memphis e Yuri Alberto e como eles podem se adaptar ao estilo de jogo que você quer colocar na equipe? Bom, primeiro que acho que nós temos muitos comportamentos que são importantes e que foram deixados pela comissão técnica anterior. Parabenizo, sim, reconheço o grande trabalho que foi desenvolvido. O momento que a equipe esteja passando talvez apague um pouco desse trabalho, mas não pode ser dessa forma, nós não podemos avaliar. Mensagem vencedora para esses caras, porque você também é, como eles também são. Como que é esse processo daqui para frente em relação às conquistas que o Corinthians pode ter sob o seu comando? Obrigado. Alex, é uma coisa interessante. Eu iniciei minha carreira em 2002, final de 2002, entrando em 2003. E daí até 2012, 13, eu sempre peguei equipes em início de montagem de elencos, melhor, em janeiro. Dezembro, janeiro, mais tardar. Então, eu vivenciei, ao longo de 13, 14 anos, esse tipo de trabalho. Um trabalho onde eu tinha a possibilidade, naturalmente, nem sempre indo buscar o primeiro, o segundo nome, mas, de repente, os nomes que eu precisava, dentro da minha visão, queria e necessitava para aquele momento. Depois de um certo instante, eu passei a trabalhar de uma outra forma, pegando equipes já em meio de temporada, num outro momento. E, geralmente, quando isso acontece, é natural, você vai pegar equipes numa situação um pouco mais complicada, porque já estão com competições em andamento e só saem, raras exceções, só saem, naturalmente, aqueles que não estejam vivendo um grande momento. Então, isso também me deu uma experiência muito grande, porque nesse processo eu peguei equipes que deu tempo de fazermos chegar, como também algumas que brigamos pela zona de rebaixamento, até porque o momento era esse. Então, para mim, foram assim, experiências muito importantes, em todos os lados, e sempre com competições paralelas. Então, o nível de preparação sempre foi muito alto. Por isso que eu pontuei a vocês que eu nunca me preocupei com contratações, eu me preocupo com quem esteja aqui dentro, no elenco, que talvez não esteja tendo oportunidades, que esteja jogando numa posição que se sinta desconfortável, que não esteja comungando com um companheiro, você busca uma alteração, uma troca, um movimento e de repente,
essa equipe passa a dar uma resposta muito positiva. Eu acho que esse é o desafio de todo profissional. E eu não fujo a esse tipo de trabalho, eu gosto desse tipo de trabalho, e é um trabalho que eu me identifico. Eu espero que, mais uma vez, os resultados aconteçam aqui dentro. Dorival, Eric Jefferson, da Identidade Corintiana. Seja bem-vindo, que seja o maior e o mais lindo trabalho da sua vida. Dorival, você já falou um pouquinho aqui sobre a torcida do Corinthians, mas me permita relembrar uma coletiva sua em 2023, Corinthians e São Paulo, Neoquímica Arena, onde você enaltece a torcida do Corinthians ali, mesmo estando num adversário. Queria que o Dorival comentasse agora um pouco dessa sensação de ter esse calor, essa emoção do seu lado agora. É 63 anos e agora ter esse calor do seu lado da fiel torcida, onde você já enalteceu aqui sobre jogar contra diversas vezes. Não, assim, Eric, eu acho, quando eu falo de coração, não é uma coisa subjetiva, não é uma coisa aleatória, é aquilo que eu vivi. Eu vivi isso como atleta. Talvez uma das maiores emoções da minha vida, quando eu fui contratado pelo nosso rival como atleta, subindo o túnel do Morumbi e aquele estádio dividido, naquela ocasião era dividido, 50-50, e para mim talvez tenha sido uma das maiores emoções da minha vida. Por quê? Porque eu trabalhei muito para que um dia eu pudesse estar vivendo as emoções de um grande clássico do futebol brasileiro. E aquele era o meu primeiro grande clássico, e foi marcante. E sempre me chamou muita atenção a diferença que a fiel torcida fez a favor daqueles que eram meus adversários em todos esses momentos. Então, eu conheço muito bem o que é você atuar contra uma torcida como essa. E reitero aqui, o que eu vi novamente no Maracanã, e me lembrei logo da decisão da Copa do Brasil, da mesma forma aconteceu. Então, assim, não tem como você não encontrar forças para você poder estar à frente de um grupo, vestindo uma camisa como essa, e não fazendo o seu melhor para que resultados aconteçam. É esse o espírito que eu estou chegando, que eu venho para cá, e eu espero poder deixar um grande trabalho aqui dentro. Oi, Dorival. Bruno Cassucci, do GE. Prazer em revê-lo. Os melhores momentos do Corinthians com o Ramon, no fim do ano passado e também no começo desse ano, foram no esquema 4-4-2 com o Losango no meio. Eu queria saber o que você acha desse esquema, se é um esquema que te agrada também. E, voltando um pouquinho no que você falou sobre o Garro, numa das suas primeiras respostas, você fala que a sua função é trabalhar para encontrar um nome que possa aproximar aquilo que vinha sendo realizado. Esse nome é o Igor Coronado ou você pensa também num outro esquema que aproxime o time do ideal? Obrigado. Bom, eu acho que ninguém usou tanto o Losango como eu fiz aí em algumas equipes atrás. Gosto muito desse sistema, acho que ele é altamente produtivo. Quando eu digo tentar encontrar, é natural que eu busque naqueles que estejam de imediato dentro do nosso grupo, que, de repente, tenham uma oportunidade e, com essa oportunidade, possam estar ocupando esse espaço. O trabalho que o Garro vinha fazendo, um excelente trabalho, um jogador de altíssimo nível, diferenciado. Acompanhei alguns jogos dele e sei o quanto esse rapaz pode e vinha acrescentando a equipe do Corinthians. E é natural que todos nós fiquemos aí na expectativa de um retorno rápido, mas acreditando que, de repente, dentro do nosso grupo, do nosso elenco, nós possamos ter um jogador que esteja também buscando esse espaço e, de repente, ocupando com capacidade de poder manter aí o nível que a equipe vinha desenvolvendo. Lolo. Boa tarde, Dorival. Seja bem-vindo. Matheus, outra dimensão. Você pode me dizer quais foram os motivos do desempenho abaixo na seleção e o que você não quer repetir aqui no Corinthians? Matheus, assim, é um outro tipo de trabalho completamente diferente. É natural que eu acreditava muito num crescimento que essa equipe poderia ter. As oscilações, elas acontecem. A seleção estava buscando um processo de reformulação, bem diferente daquilo que está acontecendo hoje aqui dentro.
É uma equipe que alcançou um grande resultado e tem uma caída, emocionalmente falando, o que é um fato natural. Cabe agora a todos nós resgatarmos esse momento, essa condição. Mas, assim, estava muito que... o tempo é um pouco diferente. E o imediatismo da minha profissão. E eu tenho que entender tudo isso. E esse momento dentro do Corinthians é um momento importante e eu espero contribuir para que essa recuperação... Evitamos ali 3. Muito bem. Dorival Júnior foi oficialmente apresentado nesta terça-feira e concedeu sua primeira entrevista coletiva como novo treinador do Corinthians. O treinador afirmou que o Timão era um clube que faltava em seu currículo e prometeu entregar o máximo possível para recuperar a equipe para a sequência da temporada. Primeiro, é uma satisfação e prazer estar aqui, num clube que me acolhe neste momento. Faltava no meu currículo. Pode ter certeza que farei tudo o que estiver ao meu alcance para que tudo aconteça da maneira que todos desejam, afirmou. Tivemos um contato com o executivo de futebol, Fabinho. Eu o recebi na minha casa e ele retornou no dia seguinte. Por isso, as demoras nas conversas, mas tudo foi solucionado e resolvido. Vou tentar entregar o máximo possível a todos que confiaram na minha contratação, procurando dar sequência a este belo trabalho que vem sendo desenvolvido nesta grande equipe, completou. O novo comandante também enalteceu a torcida alvinegra, lembrando as muitas vezes em que enfrentou o Corinthians por equipes rivais. Agora, ele disse feliz por ter o bando de loucos a seu favor. Só tive o Corinthians como adversário e hoje vou ter esse bando de loucos a meu favor. Eu sempre me preocupava quando atuava. A fiel torcida sempre fez uma diferença considerável e levou a equipe a grandes conquistas, observou. Quero provar disso e tê-los a meu favor, para merecer a confiança de cada um deles, acrescentou. O treinador também fez questão de dizer que não vai priorizar qualquer competição, indo com força máxima em todos os torneios. É muito difícil falar em priorizar determinada competição. Não tem como fazê-lo. Vou trabalhar para que possamos ter mais uma possibilidade de final. Mas não vou definir uma competição ou outra. É um calendário que é desumano. Temos que contar com todo o grupo de trabalho, não apenas uma equipe pré-definida e que se mantenha jogando em sequência. Temos que ter esse cuidado acima de tudo e valorizar o elenco, finalizou. Dorival assinou até dezembro de 2026 com o time do Parque São Jorge. O comandante chega ao clube acompanhado pelos auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, além do preparador físico Celso Rezende. O próximo jogo do Corinthians é amanhã, às 21h30, pela Copa do Brasil contra o Novo Horizontino.